Tudo bem? Então, hoje eu convido a gente a falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, abordando a questão de vidas passadas, né? Como eu, como você, ou se existe esse interesse de algum de nós, né, nesse assunto, eu gostaria de começar dizendo assim, que eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como terapeuta, né? Já há algum tempo, uns 15 anos atrás, eu tive contato com o Dr. Morris Netterton em Uberlândia e fiz um curso, né, um semi-intensivo, com qual o escopo seria o treinamento como terapeutas para trabalhar com regressão. Na verdade, eu não fiz o curso todo, eu fiz só uma introdução, mas assim, o que eu achei interessante, que o Dr. Morris Netterton, ele era um pastor, ele não era espírita e nem tinha nenhum tipo de crença, né, em reencarnacionista. Mas assim, o que ele trouxe foi muito importante, porque ele trouxe essa abordagem até um pouco científica, no sentido da gente realmente ter padrões no inconsciente e que muitas das vezes esses padrões são repetitivos e causam determinado tipo de traumas, né, nas pessoas. No caso, por exemplo, tem alguns setores da ciência ou metafísica que falam que o próprio DNA ele traz uma memória, né? E essa memória pode ser genética, isso pode ter sido inclusive acontecido quando a pessoa tem algum tipo de experiência de regressão, que ela vê uma situação onde ela se sente, ela vê que ela está vivendo determinado tipo de história, bastante sofrida, geralmente sofrida, né? Que pode ter sido realmente uma memória de antepassados e que ela trouxe, né? Porque tem essa carga genética na memória também. Isso também é uma abordagem que está sendo estudada. Mas vamos lá. No caso da gente poder estar falando sobre determinados tipos de pessoas, quando a gente conversa, ou mesmo em consultório, eu mesma, né? E como às vezes algum de vocês sentem que você já passou por uma situação, ou conhece uma pessoa, sente que existe uma ligação, uma conexão. Isso quer dizer o quê? Isso tudo quer dizer que a gente teve uma experiência de vida passada? Sim e não, né? Também não sei. Mas existe realmente algo aí dentro desse mistério, que é a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, que muitas das vezes a gente não consegue explicar, né? Mas o importante é a gente observar a vida da gente. O que está dentro dentro do meu setor, ou determinados setores da minha vida, está estagnado, eu não consigo avançar. E eu sinto que eu estou presa, né? Então essa é a pergunta, né? O que é que dentro da minha história e do meu próprio da minha vida em si, seja ela financeira, econômica, a parte espiritual, a parte amorosa, afetiva, o que eu estou sentindo que eu estou empacada, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu tento um trabalho, faço esforço, faço cursos e tal, e não consigo melhora, não consigo me desenvolver determinados tipos de uma profissão que me dá um sentimento assim de valor, de autoestima, de estar fazendo aquilo que eu quero realmente. Eu estou sempre, por mais que eu estou buscando e estou me esforçando, eu não tenho resultados. Eu não nem, vamos dizer, afetivos, emocionais, e muito menos materiais. E as pessoas sempre estão repetindo, entra para o emprego, sai do emprego, busca uma coisa, outra e não consegue. Isso quer dizer porque numa vida passada eu fiz alguma coisa muito errada e que eu estou pagando alguma coisa? Eu não quero entrar nesse detalhe, porque isso aí também, essa questão da culpa também é algo assim que não é muito legal. Mas assim, o interessante é a gente fazer uma pesquisa interna, sabe? Por que é que algumas coisas repetem na minha vida? Né? A meditação é uma ferramenta bastante importante. Eu já entrei em contato com a meditação há muitos anos e ela não é uma prática só espiritual, né? No meu caso, eu já fiz várias práticas e eu gosto de todas elas, mas eu sim sintonizo muito com a prática dos sutras budistas que eu fui iniciada. Então é uma prática que eu faço todos os dias e isso tem me trazido uma disciplina, né? E também uma certa, vamos dizer, conhecimento dos meus pensamentos, né? Entender como eu processo meus pensamentos. Muitas das vezes eu tenho turbulência mental, mas com esse processo de disciplina eu já vou começando a entender melhor, né, sobre meus próprios pensamentos. E não é fácil, porque essa questão da harmonia, de você dizer que você vai parar de pensar, eu acho quase que impossível. Mas isso dá essa prática, traz uma disciplina no sentido da gente entender que nós precisamos nos conhecer
conhecer os nossos pensamentos, porque eles regem a nossa vida, sabe? Muitas das vezes a gente está repetindo história porque a gente tem lá um escopo no inconsciente, a nossa mente, que ele é como se fosse um vício mesmo. E essa adrenalina, essa coisa de você estar sempre querendo algo e não conseguir, você entra nesse processo vicioso, né? Porque também é um vício. O pensamento, quando ele é um pensamento recorrente, ele entra num sistema bioquímico que busca sempre aquele tipo de resposta, porque a gente não tem outra resposta. Então, isso é realmente, quando você sentir que algo dentro de você te causa uma dor muito profunda, seja em relacionamento, seja na sua vida que você está sentindo uma carência, é importante que a gente dê uma parada, uma respirada, né? Procura entrar em conexão, né? Por mais que na turbulência venha, né, a ansiedade, mas procura buscar entender o que é prioridade na minha vida, o que eu estou fazendo, por que eu estou correndo tanto, o que realmente para mim é interessante. Tem coisas, às vezes, que eu tenho que abrir mão para que eu possa ter outras coisas. E muitas vezes eu quero tudo, né? Então, é nesse momento que a gente possa dar uma parada e realmente fazer esse processo de interno, de buscar saber, né, um pouquinho sobre qual a minha prioridade. O que eu realmente tenho que dar atenção, né? O que é importante para mim, né? Ou importante para as outras pessoas, que muitas das vezes a gente sente que a gente está dentro de uma história e que outras pessoas são envolvidas e que a gente tem que abrir o caminho para isso, né? Então, assim, com relação a essa questão de reencarnação, encarnação, dentro de um contexto de tradições, de religiões, é importante para as pessoas que têm essa abordagem. Mas também é importante para a gente entender como que processa a minha vida, a minha história pessoal, como eu estou aqui no planeta e, entre aspas, estou encarnada aqui nesse planeta, essa experiência que eu tenho é uma história que eu estou construindo. Qual a história que eu realmente quero viver? O que eu vim experimentar? Porque muitas vezes a gente fica apenas se iludindo com muitas coisas que não faz parte da nossa trajetória real. Porque a questão da alma e do espírito, seja ele qual religião que eu for, a consciência, eu acho que todos os setores permeiam isso, né? Que realmente nós temos algo bem maior do que é só essa situação que a gente vive, né? E que é repetitiva no dia a dia. Tem algo bem maior, né, dentro de nós e fora de nós, porque o universo é imenso, dentro de uma realidade que a gente até não consegue, né, alcançar, mas que a gente percebe que existe. Então a gente não tem medo de avançar. Porém, a gente tem que deixar muita coisa aí, sabe? A nossa mente, ela precisa se libertar de padrões para que a gente possa, desses padrões viciantes, desses padrões lixos, como no soft, né, como no HD, para que a gente possa ter outros softwares, né, outros programas mais avançados, né? Então é isso aí. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.